como alguém tão jovem pode estar fazendo coisas tão grandiosas. Estou falando aqui do jovem chamado Carlo Acutis, que foi beatificado recentemente, nesse sábado, faleceu em 2006 e foi beatificado agora em 2020. E eu quero partilhar com você uma frase que tocou meu coração, que realmente inflamou ainda mais a minha missão, e eu tenho certeza que vai fazer isso na sua vida também, ok? Ele faleceu em 2006, como eu falei, e foi beatificado agora. E o que é beatificação? É quando a igreja ela coloca no número dos bem-aventurados a vida daquela pessoa. Ela coloca publicamente a veneração desse beato, para que a gente possa trazer as virtudes dele para a nossa vida. Ou seja, a vida que aquele jovem viveu, eu posso colher as virtudes da vida dele, trazer para a minha vida, para que possa me ajudar no meu caminho de santidade. E a beatificação é um passo para a santidade, é quando a igreja declara que aquele jovem, a vida daquele jovem ali, daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, é uma vida santa, e ali eu consigo, através dele, me aproximar cada vez mais de Jesus. E o que me chamou a atenção na vida de Carlo Acutis? Eu não vou trazer aqui informações da vida, de onde ele nasceu e dados, digamos assim, biográficos dele. Isso aí com certeza tem vídeos e tem documentos que falem sobre isso. Mas a frase que ele disse que chamou minha atenção, eu até anotei aqui para não esquecer, porque eu estava pesquisando sobre a vida dele. Perguntei a alguns irmãos de comunidade o que era esse Carlo Acutis, quem era na verdade esse Carlo Acutis, por que ele foi beatificado. E aí falaram tão bem, disseram um pouco da história dele, que me deu curiosidade. Quando eu comecei a ler, eu vi essa frase que dizia o seguinte: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. Vou repetir: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. Apesar de ter 15 anos, ele viveu uma vida tão mergulhada na Eucaristia, tão mergulhada na vida em Deus, que foi capaz de uma frase como essa, que talvez você já tenha ouvido de uma outra maneira, talvez você já soubesse isso no seu coração, mas quando vem da boca de alguém que viveu de maneira verdadeira isso, você consegue ligar o pisca-alerta, digamos assim, e entender o que esse cara estava falando. Todos nós nascemos originais. Deus colocou algo em mim, Deus colocou algo em você que somente você tem. Deus te fez original. Quando Deus fez você, Ele jogou a forma fora. Tem essa expressão que diz: se isso não fosse verdade, até mesmo a nossa digital poderia ser igual a qualquer outra pessoa. A gente ouve falar muito de identidade, de que você é amado por Deus. Mas por que Deus ama você? Por que a gente fala de identidade? É justamente por isso, porque Deus, Ele não ama somente a multidão. Na verdade, Ele não ama essa multidão. Ele ama a mim e ama a você. E por que isso inflamou meu coração? Porque foi justamente frases como essa, foi justamente essa emoção que eu tive, essa experiência que eu tive quando eu tive o meu encontro com Deus, quando eu tive essa peitada com Deus mesmo, essa batida com Deus. Eu estava no momento de oração, e aí a pregadora dizia o seguinte: Deus está amando você de maneira particular, Deus está amando você de maneira incondicional. E aquelas palavras entraram no meu coração, e eu entendi que eu não era mais um na multidão. Eu não era mais uma pessoa para ocupar um espaço nesse mundo. Eu não era somente alguém que ia passar despercebido no mundo. Alguém estava me percebendo, alguém estava me vendo, alguém estava dando atenção para mim. E esse alguém se chamava Deus, esse alguém se chamava Jesus, esse alguém se chamava Espírito Santo de Deus. E aquilo ali abriu meu coração, abriu minha mente. Eu saí daquele grupo de oração completamente preenchido, porque eu tinha sentido, tinha experimentado o grande amor de Deus. E por isso que essa frase me tocou o coração. E talvez esteja tocando o seu coração também. Quantos e quantos jovens, quantas e quantas pessoas vivem uma vida como fotocópias, achando que não são relevantes nesse mundo, achando que não tem nada interessante para contribuir para a humanidade, que não é ninguém. E a palavra de Deus diz o contrário. A própria palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não é pouca coisa. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados à sua imagem. Isso não é coisa comum, isso não é simplesmente uma história, mas isso é verdadeiro, e você já consegue sentir isso no seu coração, tá? Então você não pode passar a sua vida como uma cópia, como alguém que é a cópia do outro, como alguém que segue a moda somente, como alguém que faz o que os outros estão fazendo porque dão certo na vida das outras pessoas, e aí você acha que não tem algo original para contribuir.
a vida desse cara, a vida de tantos outros santos serve para nos inspirar, serve para nos motivar a descobrir essa identidade, a descobrir isso que nós temos, para que nós possamos colocar a serviço do Evangelho. Nesses escritos que eu estava lendo sobre ele dizia o seguinte: decidiu usar os seus conhecimentos para evangelizar. Olha, decidiu usar os seus conhecimentos para evangelizar. Era um cara antenado, era um cara que não entendia de informática, era um cara que entendia de internet. E ele, o que é que ele fez? Ele começou a catalogar os milagres eucarísticos para fazer uma exposição. Ou seja, o conhecimento que ele tinha, ele utilizou para evangelizar. E interessante que foi uma moção que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, que é justamente os evangelizadores digitais, juntamente com o Elo Forte, que na verdade é tudo uma coisa só. E que o Elo Forte é você descobrir que você tem um papel fundamental na sua família, que você tem um papel fundamental na sua casa, se você é casado, se você tem pai, se você tem mãe. E o evangelizador digital é justamente para manifestar isso. A gente evangeliza da forma com que a gente sabe, que a gente conhece. Se você tem um conhecimento de internet, se você tem um conhecimento de qualquer outra coisa, utilize isso para evangelização, utilize isso para falar para outros jovens, utilize isso para fazer com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Foi isso que tocou meu coração e eu quero que toque seu coração também. Você é alguém chamado por Deus, que tem algo específico, tem algo original e que Deus quer manifestar para levar a palavra dele a mais e mais pessoas. É como a parábola dos talentos. Deus nos confiou esse talento, mas nós precisamos multiplicar esse talento cada vez mais para que o reino dele cresça. Ok? Se você não entendeu muita coisa do que eu falei, grava isso na sua cabeça agora. Você é alguém amado por Deus, alguém que tem algo original e que esse algo original precisa ser utilizado para a evangelização, para glorificar a Deus e para levar Deus para as pessoas. Então, que é exemplo de Carlo Acutis, é o nome italiano, a exemplo de Carlo Acutis, que nós possamos vivenciar a nossa originalidade, que nós possamos utilizar os conhecimentos que nós temos para a evangelização, para glorificar a Deus. Eu tenho certeza que nesse propósito você vai se sentir muito mais vivo, você vai se sentir muito mais importante e relevante para Deus e também para as pessoas, na vida das pessoas. Ok? Esse foi mais um vídeo, espero ter trazido algo de bom no seu coração. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, coloca nos comentários também. E agora, você compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir isso no dia de hoje. Fechou? Vejo você no próximo vídeo, que é na quarta-feira. Tchau, tchau.